Vamos para mais uma aula. Aqui o professor Alex de Física e o tema da nossa aula hoje é transformações físicas da matéria. A habilidade a ser desenvolvida é investigar a mudança do estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. O tema da aula de hoje, estados da matéria, mudanças de estado físico da matéria. Temos 3 questões. Nessas 3 questões, eles vão perguntar algumas situações aí envolvendo o estudo da matéria. A número 1, quais são os estados da matéria? 2, qual é a diferença entre evaporação e vaporização? E 3, o que é calefação? Então temos aí 3 situações para trabalharmos o conteúdo sobre matéria. Vamos lá então para o exemplo, quais os estados da matéria? Aqui nós temos uma representação sobre os estados da matéria. Estados da matéria. Encontramos em 3 momentos, no sólido, líquido e gasoso. E aí nós temos também um 4º estado, que seria o plasma. Mas nesse momento nós vamos falar apenas do sólido, líquido e gasoso. Aqui nós temos a passagem, temos aqui o congelamento e o derretimento, evaporação e condensação, sublimação e ressublimação. Então, esses são os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Vamos para o exemplo. Qual é a diferença entre evaporização e vaporização? Aqui nós temos 2 ilustrações. Nesta primeira aqui a gente vai falar da evaporização e os seus processos. Então, nós temos aqui a água líquida, temos, por conta do calor, a evaporação, que vai virar então o vapor de água. E temos aqui o vapor de água, que um processo inverso vai ter a condensação. A evaporação é uma passagem do estado líquido para o estado gasoso, que necessita absorver uma determinada quantidade de calor. Então, esse fenômeno ele ocorre quando os átomos e substâncias passam do estado líquido e obtêm energia suficiente para passar para o estado gasoso. Então, esse é o processo de evaporização. E vaporização? Então, nós temos aqui a ilustração, o fogo, que está sendo transmitida energia térmica para a água. Temos aqui a água no seu estado líquido. Aqui, novamente, nós temos o fogo, energia térmica, o calor sensível da água, que vai ser transformado em calor latente. Então, nesse sistema de vaporização, é um processo em que as partículas e substâncias recebem uma quantidade de calor, nesse caso, energia térmica, suficiente para ter a sua transição do estado líquido para o estado gasoso. Então, essa é a diferença entre evaporização e vaporização. Vamos para mais um exemplo, o último exemplo aqui dos 3. O que é calefação? Calefação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de modo muito rápido, quase que instantâneo. Por exemplo, gotas de água sendo derramadas em uma chapa metálica aquecida. Aqui nós temos o exemplo do ferro de passar roupa. Nessa parte verde nós temos a água no seu estado líquido, em contato com a chapa aqui muito quente. Essa água líquida ela vira o vapor e automaticamente então nós temos o processo aqui de calefação. Temos também outros exemplos, uma chapa, aquelas de lanche muito quente, quando você derrama algumas pingos de água ou gotículas de água, ela evapora imediatamente. Para aprofundar um pouquinho do nosso conteúdo, a gente vai dar aqui 3 exemplos de vaporização. Vaporização representa a passagem do estado líquido para o estado gasoso e pode ocorrer em 3 modos distintos, ou 3 modos diferentes. Temos aqui o processo de calefação, que é instantaneamente. Nós temos a água na chapa que produz o vapor. Aqui o processo de ebulição, que nós temos o fogo como energia térmica, que está sendo transmitido para a água. E a evaporação, que é o processo, o fenômeno no qual nós temos uma determinada energia, e essa energia vai fazer com que a água líquida se transforme então em vapor. Então, esses foram os 3 exemplos aí de vaporização. Calor sensível, quantidade de calor é igual massa vezes o calor específico e a variação de temperatura. Essa variação de temperatura pode ser uma temperatura inicial e uma final. Aqui temos o calor latente, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. E as mudanças, nesse caso, do estado físico. Podemos encontrar ali temperatura positiva quanto negativa. Exercício de calor latente. Um corpo de massa 6 gramas
Em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão, sabendo que o calor latente do corpo é de 35 cal por gramas, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo. Temos aqui a equação, quantidade é igual massa vezes o calor latente, quantidade de calor é igual massa 6 vezes o calor latente 35. Faço a multiplicação entre as grandezas, 6 vezes 35, quantidade de calor é igual a 210 calorias. Então esse foi o resultado para esse exercício de calor latente. O exercício é um exercício da PUC que foi modificado. Vamos lá ao enunciado. É preciso baixar de 3 Celsius a temperatura da água da bacia para que o nosso amigo possa tomar um banho confortavelmente. Para que isso aconteça, quanto calor deve ser retirado da água? O caldeirão contém 10 kg de água e o calor específico da água 1 cal-gramas por Celsius. Temos aqui as alternativas, alternativa A até a alternativa E do nosso enunciado. Então vamos lá para a resolução. Aqui nós temos os dados, massa da água 10 kg, vamos transformar então quilogramas em gramas, para isso vamos multiplicar o 10 por 1000, 10 vezes 1000, 10.000 kg, a variação de temperatura da água menos 3 Celsius, calor específico da água 1 cal-gramas por Celsius. Temos aqui a equação, quantidade de calor é igual a massa da água vezes calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Quantidade é igual a massa 1000 vezes o calor específico 1 vezes a variação de temperatura menos 3. Multiplico aqui todas as grandezas, 10.000 vezes 1, 10.000, 10.000 vezes menos 3, quantidade vai ser igual a menos 30.000 calorias. Vamos transformar aqui calorias em quilocalorias, para isso vou dividir aqui por 1000, posso simplificar 3 zeros aqui, 3 zeros aqui, vai ficar menos 30 dividido por 1, quantidade de calor, menos 30 quilocalorias. O sinal é negativo, que indica que o calor está sendo retirado da água. Então a resposta seria a letra D. Espero que tenham gostado dessa aula sobre calor sensível e calor latente. Aprofunde os exercícios. Aquele abraço, pessoal. Tchau, tchau.